Você vai ler então comigo Mateus capítulo 4, verso de número 18. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: Simão, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Quando eu me casei com a Patrícia, 21 anos atrás, eu disse sim para ela, no altar: você aceita, Patrícia, como sua legítima esposa? Sim, aceito. Aquele sim foi filmado, aquele sim foi fotografado, aquele sim foi muito legal. Eu poderia ter casado com ela baseado só naquele sim, mas aquele não foi o sim mais importante que eu dei para Patrícia, porque o meu casamento com ela não teria durado se não fosse o sim de todo dia. Adianta casar com uma pessoa e ela virar para você e falar assim: eu gostaria de ir lá ver minha mãe. Aí você fala assim: não. Eu estou precisando de comprar uma calcinha. Não. Eu queria fazer uma faculdade de psicologia. Não. Eu estou doente, estou precisando ir no médico. Não. Eu queria, vamos sair de férias? Não. Vamos morrer? Não. Adianta isso, gente? Muitas vezes nas nossas igrejas, quando nós pregamos o evangelho, as igrejas, os altares ficam cheios de pessoas que disseram sim para Jesus. Mas esse sim, ele é tão importante quanto o sim de todo dia. Fala comigo: o sim de todo dia. Eu quero falar um pouco sobre o sim de todo dia, que se chama chamado. Andar com Jesus, tendo dito um sim para Ele, não vai sustentar a sua caminhada com Ele. Quando Jesus te chama e quando Ele me chama, Ele não me chama e te chama porque Ele quer só mudar a nossa vida. Ele nos chama porque Ele quer fazer um trabalho através da nossa vida. Se você não entender isso, e se você achar que você é o fim da ação de Deus, você não está bem da cabeça. Com 11 anos de idade eu entreguei minha vida para Jesus. Com 12 eu estava dentro de casa e eu estava lendo a Bíblia em Atos capítulo 13, verso 47, que diz assim: assim te ordenou o Senhor, eu fiz de você luz para os povos, para que leve o meu nome até os confins da terra. Naquele momento o Espírito de Jesus falou comigo assim, com 12 aninhos, a idade do Davi: eu estou separando você hoje para ser um pregador da minha palavra. Eu não arrepiei, eu não chorei, eu não vi o R.R. Soares na minha frente, o Fernandinho não fez um fundo musical, nada, aconteceu nada, não orei em língua, só sentei na cama melhor, juntei o corpo e eu fiz assim: demorou. Faz assim comigo: demorou. Só que esse sim, esse demorou, ele não é uma vez, ele é todo. Só quem está acordado, ele é todo. Tudo que vai mudar a sua vida é chato, é repetitivo e é diário. Adianta escovar dente uma vez? Adianta ir na escola uma vez? Adianta fazer um dia de exercício físico? Não adianta. Tudo que vai mudar a nossa vida é diário. E eu quero falar para vocês sobre o sim de todo dia, que é o sim para o chamado ministerial. Por que nós temos tanta gente nas igrejas que são de Jesus, quando morrer vão para o céu, mas elas não estão felizes, não estão bem, não estão alegres, não se sentem realizadas? Para falar a verdade, elas sentem até como se não tivessem indo para o céu, porque elas disseram não para o chamado. É a mesma coisa, casar com a Patrícia e no dia a dia ficar falando não. Meu casamento vai ficar triste, frio, sem graça.
Jesus pegou esses moços que eu acabei de falar e fez um convite para eles: larga a empresa do seu pai e vem trabalhar comigo. Vocês têm que imaginar que o seu pai está dentro de um barco, junto com o seu irmão, e Jesus passa e fala assim: desiste da herança do seu pai, desiste da carreira que ele está propondo para você, e vem para a loucura que eu tenho com você, vamos? A Bíblia diz que eles fizeram assim, largaram tudo, não orou, não fez prova com Deus, não foi para o monte, não bebeu água do Rio Jordão, não esfregou Deuteronômio no corpo, não fez nada, não deu tchau, não pôs no grupo da família: gente, infelizmente esse Natal não estarei com vocês, estou indo atrás de um doido que apareceu aqui na praia. O chamado é algo louco. Fala comigo: o chamado é algo louco. Fala comigo: o chamado é algo urgente. Fala comigo: o chamado é todo dia. Fala comigo: o chamado é agora. Fala comigo: sem o meu chamado eu não vou ser feliz um minuto. Eu quero te falar algumas características do seu chamado, e aí eu quero orar. Por quê, Lucinho? Porque eu já vou falar a primeira característica do chamado aqui agora. Não existe no time de Deus gente no banco de reserva. Todos são chamados. Fala comigo: todos são chamados. Todo mundo que está aqui dentro tem um chamado de Deus. Todo mundo. Você tem que descobrir qual é, mas que todos têm um chamado, tem. Não existe banco reserva no time de Deus. Está todo mundo na linha. Fala comigo: se eu tenho um chamado, eu tenho que descobrir qual é e cumprir. Porque quando você está no meio do seu chamado, você é a pessoa mais feliz da terra. Ninguém é mais feliz que você. Mas a pessoa mais triste do mundo, adivinha quem é? Muitas vezes é quem entregou a vida a Cristo, mas não está vivendo o que Ele pediu para a pessoa viver. Resultado: ela ganha dinheiro, ela casa, ela prospera e ela morre de ódio. Porque ela está... É a mesma coisa dessa caixa de som virar uma bola de futebol. Além dela quebrar o pé de quem chutar, ela vai estragar. Ela não nasceu para isso. Ela nasceu para reproduzir um som. Esse microfone, usar ele de fio dental, vai quebrar meus dentes e vai arrebentar o microfone. Ele não nasceu para isso. Ele nasceu para a gente falar com ele bonito. Olha aqui, tá vendo? Essa camisa, eu usar essa camisa aqui como um cipó, vai arrebentar. Muita gente hoje no mundo está triste porque está fazendo aquilo que não nasceu para fazer. O que eu nasci para fazer? Eu nasci para cuidar de adolescente e jovem. Acabou. Ai, mas você poderia sair candidato. Eu não. Meu chamado não é esse. Ai, mas você poderia virar empresário. Eu não. Meu chamado não é esse. Ai, mas você poderia virar pastor presidente da igreja de Covas Neves do Senhor. Não. Esse não é o meu chamado. Eu sou um excelente auxiliar, mas um péssimo presidente. É o meu chamado. Quem está entendendo? E eu sou o cara mais feliz na cidade de Goiânia essa manhã. Não tem nenhum que chega nem perto de mim, porque eu estou igual pintinho no lixo. Por quê? O que eu nasci para fazer, eu estou fazendo. Estou cansado? Estou rouco? Estou. Mas eu estou doido, pilhado. Eu vou sair daqui agora, vou a Belo Horizonte, vou pregar no congresso de adolescentes da minha igreja, volto no fim da tarde para Brasília e prego num retiro de jovens em Brasília, e amanhã prego 4 vezes. Aí todo mundo que me encontra fala assim: nossa, que loucura, hein? Pelo amor de Deus, me segue lá nas minhas redes sociais. É normal, todo fim de semana é assim. Não tem um sábado que eu não prego 4 vezes, às vezes 5, às vezes 6. Teve um sábado desse que eu preguei 9 vezes. E eu estou com 44 anos, não sou menino mais. Só que quando você entra para dentro do seu chamado, você fica indestrutível. Dentro do seu chamado ninguém encosta a mão em você. Dentro do seu chamado você está podendo. Fora do seu chamado você chora à toa. Ai, ninguém me entende nessa vida também. Ninguém me estende a mão, gente. É uma coisa impressionante. Você fica culpando todo mundo porque você não é feliz. É porque você está fazendo o que você não nasceu. Ou melhor, você não está fazendo nada. Você está no ministério do canto, né? Fica no canto só esperando o mundo acabar. Deus está querendo que a gente se envolva com o nosso chamado.
Fala comigo, quando Deus quer me promover, as promoções dele vêm disfarçadas de trabalho. Você acha que Deus vai virar para você e falar assim: eu quero te dar uma promoção, vem cá. Todo mundo ia entrar na fila. Promoção vem disfarçada de... O seu chamado é a sua promoção. Quer ver Davi? Como que Deus promoveu Davi? Ô Davi, tem um gigante aí para você matar. Ele foi lá e matou. E ele foi promovido. Se você cumprir o seu chamado, Deus vai te promover. Deus vai te abençoar. Pastor, não fala isso comigo não. Eu não estou querendo arrumar serviço para mim. Não me fala em envolver com igreja. Não me fala em largar rede. Eu estou precisando de alguém vir pregar para mim, né? Eu pregar para os outros, não. Eu não estou querendo ninguém orar por ninguém. Eu estou querendo que alguém ore por mim. Eu quero falar algumas características aqui do seu chamado, algumas verdades e mentiras sobre ele. Ok? E eu quero que você anote, se você puder. Primeira mentira sobre o seu chamado: eu tenho que viver uma experiência sobrenatural para receber um chamado de Deus. Mentira. Você não tem que receber uma experiência sobrenatural. Uma missionária chamada Sophia Miller trabalhou entre os índios do Amazonas. Ela ganhou milhares de índios para o Senhor. Sabe o que disseram para ela um dia? Sofia, como foi seu chamado? Olha o que ela disse: eu nunca tive um chamado. Eu só abri a Bíblia e vi escrito lá: ide por todas as nações. Aí eu peguei um barco e fui. Mas você não viu um anjo? O profeta Decovas Neves não veio rodopiando e pôs a mão na sua cabeça e falou: assim diz o Senhor, eu estou vendo uns índios pelados na sua frente, minha serva. Não teve nada disso não. Mas como assim, meu Deus do céu? Olha aqui para mim. Nós estamos tão atrás do sobrenatural que a gente esquece que muitas vezes Deus vai agir no natural. Pastor, como é que eu vou saber o meu chamado? Eu nessa manhã olhando para a sua cara e pregando sobre o chamado, é Deus te dizendo que é para você viver seu chamado. Ai, mas se fosse o anjo Rafael era melhor. Podemos ligar para ele. Mas nessa manhã você vai ter que se contentar com um cara com cabelo igual do Gustavo Lima mesmo, acabou. Sou eu que estou aqui, e eu estou olhando para a sua cara. Eu sei que eu estou rouco, eu sei que, mas eu estou te falando, Deus tem um chamado para você. E se o sermão fosse sobre amor, Deus estava querendo encher a gente de... Se fosse sobre fé, Deus estava querendo colocar em nós mais. Se fosse sobre dons do Espírito, Deus estava querendo derramar em nós os dons do... Mas se é sobre chamado, Ele está preocupado que a gente cumpra o nosso chamado. Essa é a primeira mentira sobre o nosso chamado. Primeira verdade: nosso chamado é muito mais do que ganhar os perdidos. Ganhar os perdidos é só uma pequena parte do nosso chamado. O que nós nascemos então para fazer? Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. E terceiro, fazer discípulos. Seu chamado é para amar a Deus. Fala comigo, amar a Deus. Fala comigo, amar o próximo. Terceiro, fazer discípulos. É para isso que esse é o nosso chamado. Tem louco por Jesus aqui? Você ama a Deus? É interessante quando fala tem louco por Jesus, todo mundo fala, aí você fala, tem louco pelas pessoas? A loucura por Jesus é loucura por gente. Quando Jesus perguntou para Pedro, você me ama? Pedro falou, é lógico. Jesus falou, de verdade? Então prova. Claro, Senhor, o que tu queres? Vai cuidar das pessoas. Ah, que saco. Não é ficar aqui no teu pé chorando, te lambendo e fazendo não. A gente acha que amar Jesus é ficar babando Ele. Ele tem os anjos para poder ficar babando Ele lá, mano. Sabe como é que você vai glorificar Jesus? Cuidando das pessoas mais nojentas, mais chata, mais complicada, mais flamenguista que existe. Gente irritante. Quem está entendendo o que eu estou falando? E outro, fazer discípulo. Ensinar esse povo a andar atrás de Jesus. Cuidar dessa geração doente, enferma.
Eu sigo o Justin Bieber nas redes sociais. Ele foi um menino de igreja lá no Canadá, antes de explodir nas redes sociais. Hoje é o adolescente mais famoso do mundo, mas cheira toda a cocaína e pega todas as mulheres e é completamente perdido. E tem um pastor lá em Los Angeles tentando discipulá-lo. É uma luta. O Instagram dele é assim, ó. Uma foto ele dentro da igreja com as mãos erguidas, lá na Hillsong, Los Angeles, aí adorando o Senhor no congresso de jovens da Hillsong, Los Angeles. A outra foto ele completamente pelado, com um monte de mulher pelada dentro de um barco. Aí a gente fala assim: que coisa feia. Que coisa feia é a nossa história. É o que eu atendo 24 horas. É essa geração bipolar, que não sabe se quer Jesus ou quer o carnaval, que não sabe se fica na pornografia na internet e transando e arrumando confusão, ou se vai ler a Bíblia e orar. É esses meninos que nós temos que dar a mão doente e falar coisas assim: vem aqui, vou ensinar você como é que é ser louco por Jesus, vem comigo aqui. O Bieber colocou outro dia nas redes sociais, uns 2 meses atrás: eu estou com depressão. Se o cara é gostoso daquele jeito, com dinheiro daquele jeito, quando ele pega mulher feia, horrível, ele pega Paris Hilton. Quando ele pega esses monstros, tipo Paris Hilton, com aquele dinheiro, com aquela beleza, e ele está com depressão, e nós? Só que ele é um doente. Por que ele é doente? Porque ele encontrou o Filho de Deus e virou as costas para ele. Quem encontra Jesus vira as costas para ele, depressão vai ser mato na vida dele. Mato. Vai morrer de raiva, porque vai fazer tudo que tem para fazer nessa terra, mas não vai ter um dia de alegria. Eu e você temos que cuidar desses meninos. Pastor, e quem vai cuidar de mim? É essa síndrome do e eu, que tem que ir embora da sua vida. Eu vou te falar quem vai cuidar de você. Olha para mim, o que eu vou te falar quem vai cuidar de você. Muitas vezes eu cheguei no culto tão cansado e triste e cheio de problema, que eu dizia: Deus, eu não tenho a menor condição de pregar aqui hoje, nenhuma. Sabe o que Deus falava comigo? Cuida das feridas dos meus filhos, porque enquanto você cuida das deles, eu saro as suas. Você quer ficar doente? Preocupa só com você. Você quer sarar? Preocupa em sarar os outros. Esse é o nosso problema. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida financeira, nossa vida sentimental, nossa vida familiar, e a gente fica tentando resolver, e Deus fala assim: para, miserento, vai cuidar da vida dos outros, que eu vou levantar recurso e gente para cuidar da sua. Mas não, eu dou conta, Senhor. Olha para quem do lado e fala assim: não dá conta não, Zé. Não dá conta não. A segunda mentira eu já falei, que só alguns são chamados. Não é só alguns que são chamados. É quem? Todos. Fala comigo: todos são chamados. Fala comigo: eu tenho um chamado. Fala quem está do lado: você tem um chamado. Terceira verdade: apesar de todos serem chamados, Deus chama alguns para uma função específica. Vira para o Dunga, fala: Dunga, queria jogar na seleção brasileira para ajudar a reverter essa vergonha do 7-1 aí. Qual que é a primeira pergunta que você acha que o Dunga ia te fazer? Qual é a sua? Você joga em que posição? Imagina se você respondesse para ele assim: qualquer posição que o amado irmão quiser, eu jogarei. O que o Dunga faz com você? Te enfia a mão na cara. Perguntei para uma jovem da igreja: você tem um chamado? Aleluia, eu tenho um chamado. É? Qual é o seu chamado? Olha o que ela respondeu: glorificar o Pai. Eu falei: ô mula de Balaão, deixa eu te falar, até os beija-flor nasceram para glorificar o Pai. As pedras, as plantas, a tudo glorifica o Pai. Você não pode dar uma resposta retardada dessa. Você tem que falar uma coisa específica. A maioria de nós não quer cumprir o chamado e nem sequer sabe qual é. Qual é o seu chamado? Trabalhar com criança? Ser um empresário que vai ficar rico para financiar a obra de Deus? Qual é o seu chamado? Trabalhar com mendigos, ação social, cantar, sei lá, cuidar de mães solteiras, pessoas doentes, você vai ser um médico, um engenheiro. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Você precisa saber qual é. Deus dá funções específicas para cada um. Abraão foi o pai da nação.
Davi e Salomão consolidaram o reino. Moisés conduziu o povo. Ninguém faz a mesma coisa que o outro. Por isso não se compare com ninguém. Eu queria ser o pastor André Torres. Já tem ele. Eu fui um dia pregar numa igreja, e quando eu cheguei na igreja eu falei: Deus, o povo aqui é muito diferente de mim. Eu ia pregar um sermão bem lucinho. Falei: eu vou pregar um sermão assim não, vou pregar. Aí tem um amigo meu bem calminho. Eu falei com Deus: Deus, eu vou pregar um sermão igual fulano. Deus falou assim comigo: eu já tenho fulano, não preciso de dois. Eu levei 40 anos para te treinar, para te pôr do jeito que eu pus, para você virar o outro. Seja você. Eu falei: vai dar confusão. Ele falou: o problema é meu. Pra você ter ideia, eu joguei água no povo, joguei o microfone no povo, eu subi no altar, eu gritei, chamei de vagabundo, cachorro, sem vergonha. Acabei de pregar, falei: vou ser preso, que agora. O pastor me chamou e falou: prega mais 2 vezes hoje ainda, tem como? Quando você está no seu chamado, você fica surpreendente. Você pode ser feio, igual o cruzamento do Tiririca com o Ronaldinho Gaúcho, não tem problema. Você fica atraente. Você pode não saber falar, não tem problema. Deus te dá palavras para falar. Você não tem recurso, Deus manda os recursos. Se você não viver seu chamado, você vai sofrer. Eu estou sabendo aqui, olha o que o Espírito Santo está me falando aqui. Tem jovens aqui que estão na fase da vida de decidir o que vão fazer na faculdade. Isso é importantíssimo, porque o que você vai estudar muitas vezes está muito relacionado ao que você vai fazer pro resto da vida. E você não pode entrar. Ai, Jesus, me ajuda aqui agora a falar um negócio. Não guie a sua vida pelo que grana está dizendo, Zé. O que está dando dinheiro? Sua mãe está dando dinheiro. Aí você entra para a faculdade para fazer um curso pensando em grana e fica o resto da vida infeliz. Vira um dentista endemoniado, tratando da boca dos outros com ódio. Boca de Satanás isso aqui, raiva. Para que eu virei dentista? Algum demônio falou comigo lá atrás que dava dinheiro isso. Não guie sua vida pelo que está dando dinheiro. Guie sua vida pelo seu chamado. O que eu estou falando aqui é contrário àquilo que a maioria dos pais de nós falam. Sabe o que os pais querem para os filhos? Vida boa. Sabe o que o Pai Celeste quer para os filhos? Cumprimento do chamado. Eu estou sabendo que a maioria dos jovens, quando vão casar, sabe o que os pais falam para eles? Casa agora não. Casamento é no bico do lápis. Tem que ter tudo para casar. Eu virei para uma mãe e falei: você está mandando sua filha de 29 anos e o noivo dela de 31 demorar para casar. Esses meninos vão para a cama transar. Você está achando que os dois são 2 borboletas? É 2 cavalos marinhos? Isso está doido para transar a cara dos dois. Aí vai fazer filho, aí a senhora vai vir chorando pro meu lado. Eu vou falar: tomou? Porque a senhora está dizendo para eles que eles têm que arrumar mais 1 milhão antes de casar. A senhora está errada. A senhora mesmo casou sem dinheiro, caramba. Nós temos que parar de ser essa geração que tudo é grana, tudo é grana. Dinheiro dirige a nossa vida, e loucura por Jesus não dirige. Eu fico doido, que eu viajo o Brasil pregando, direto os pastores me seguram: Lucinho, viaja menos, você vai perder, você vai perder seus filhos, você vai perder seu casamento. Mas eu sei de gente, no Rio de Janeiro, por exemplo, que trabalha embarcado. Sabe como é que é trabalho embarcado? Nas bacias da Petrobras, lá é assim, 21 dias lá no mar, 15 dias na terra. 21 no mar, 15 na terra. Ninguém fala nada. Adivinha por que ninguém fala nada? Porque para ganhar dinheiro, glória a Deus, é para sustentar a sua família, pode fazer de tudo. Mas para fazer loucura por Jesus, para rodar no carnaval pregando? Não, pode não. Pastor Lucinho que põe a barba de molho, senão ele perde a família dele. Cala a boca, demônio. Cansado disso. Eu vou na Europa e nos Estados Unidos toda hora. Chego lá, encontro brasileiros que estão sem ver a família há 3 anos, 5 anos, 10 anos. Por quê? Porque foram ganhar dinheiro para sustentar a família. Ninguém repreende eles não.
Essa loucura pode fazer, pelo dinheiro pode, mas pelo chamado não. Que hora nós vamos fazer loucura pelo chamado? Olha com cara de mal para quem está do seu lado, tipo o Zé Pequeno, fala assim: que hora nós vamos fazer loucura pelo chamado, miséria? Vocês ficam rindo, não é para rir não, é com cara de mal, poxa. Quarta verdade, foca aqui. Fazer Deus conhecido por todos os povos é o principal chamado daqueles que foram chamados. Temos que levar Deus para as nações. A igreja tem que fazer missões local e global. Ao mesmo tempo que a igreja tem que ganhar o vizinho, tem que ganhar o povo lá de Singapura, lá da China. Nem aqui é mais importante, nem lá é mais importante. Os dois são importantes. Quem está entendendo? Outra coisa sobre o chamado, mentira, olha aqui. O preparo tem pouca relevância. O que importa é o sentimento de levar as vidas a Cristo. Mentira. Você precisa se preparar para cumprir seu chamado. Deus vai usar tudo que você aprender. Você muitas vezes vai para um seminário, você vai aprender um monte de coisa. Você tem que estudar sobre o local onde você está indo. Não é sair igual doido não. Por exemplo, eu conheço as principais características dos jovens de cada estado do Brasil. Vou te dar um exemplo. O jovem que mais se mata no Brasil é o jovem de Porto Alegre, mas é o que tem a maior renda per capita. O jovem que menos suicida do Brasil é o de Salvador, e tem a menor renda per capita. Ou seja, as pessoas não estão se matando por causa de dinheiro. Por que o jovem de Salvador ganha pouquíssimo e não se mata, e o outro é por causa da Ivete? É uma pergunta, eu estou te perguntando. Isso tem que mudar o seu sermão quando você for pregar em Porto Alegre. Você não pode pegar a mesma coisa que em Salvador, é diferente. Você tem que estudar. Ai, não importa onde for, vai pregar, tu vai fazer tudo. Eu chego lá na hora, o Espírito Santo me fala. Ele pode avacalhar tudo, mas você tem que ir preparado, tem que estudar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho pregado em nações do mundo. Poucos meses atrás eu estava na Espanha, fui pregar. O pastor, a igreja cheia de espanhóis, o pastor falou: Lucinho, eu vou traduzir. No púlpito o Espírito Santo falou assim: eu estou te treinando há anos, você vai pregar em espanhol. Eu falei com o homem: pode bajar de acá que eu vou predicar em espanhol a palavra de Deus. Falei: la Maria del Bairro entrou em mim agora. Saia de acá. Eu sou Pablo Escobar. Preguei em espanhol, sapequei, dei tiro para todo lado, parecia um episódio de Chaves. Acabei de pregar, os espanhóis vieram. Mentira que você nunca pregou em espanhol na vida. É mentira, mentira. Um monte veio falar comigo. Falei: por quê? Ele falou assim: é mentira, só fala que é mentira. Falei: não é. Foi o Espírito Santo? Não. Eu simplesmente estou lendo a Bíblia em espanhol. E eu leio 6 capítulos da Bíblia todo dia, 3 em inglês, 3 em espanhol. Há muito tempo. Eu não lembro o último ano que eu li Bíblia em português. Eu venho me preparando, porque metade do mundo, o mundo inteiro fala inglês, e a outra metade fala espanhol. Qualquer país que eu chegar do mundo agora, eu prego na língua do povo e mando o nojento do tradutor para os infernos. Sai daqui, sai daqui. Deus quer te preparar. A gente quer? Não. Por quê? Porque tem Netflix, Instagram e WhatsApp. Sabe o que está matando o nosso chamado? Ficar o dia inteiro vendo a nova série. Ai, Pretty Little Liars, Arrow, Zap, o dia inteiro possuído. Instagram, ai, curtindo tudo. Aí Deus quer te usar. Não pode, por quê? Porque é um imbecil. Não se preparou, não estudou, não entendeu nada, não está sabendo o que está acontecendo na economia do Brasil, na política. Nós estamos com a presidente para ser impeachmentada, meu Deus do céu. Quinta verdade: só pode ir para longe quem primeiro é uma bênção perto. Não podemos mandar para missões e para a obra de Deus quem não se destacou perto. É aqui que você tem que mostrar o seu valor primeiro, na igreja. Não sai desse sermão aqui e vai no apóstolo e no André e falar assim: olha, depois desse sermão, o Senhor confirmou, me envia para Nárnia, por favor. Faz isso não.
Você cala a boca, procura um ministério da igreja, se envolve, trabalha igual um jumento velho, prova o seu valor aqui. Aí daqui a um bom tempo, quando o pessoal falar assim: esse menino tem um futuro, acho que isso aí vai prestar uma hora. Aí você procura o pastor e fala assim: ó, eu acho que talvez, entretanto, todavia, eu tenho um chamado mais forte do que esse aqui local. Eu comecei assim na minha igreja, muitos anos atrás, cuidando de coisas pequenas. Eu recebia o povo na porta, gente. Eu ficava beijando e recebendo o povo na porta. Hoje ninguém quer começar pequeno, as pessoas querem estrear. É. Qual é o culto mega que a minha banda vai tocar? Em que culto glorioso eu trarei a palavra? O culto das suas negas. Vai pregar para suas negas. Começa pequeno, começa na célula, começa pregando no meio do mato, começa na esquina. Ninguém quer. Ó, Jesus, pulou um monte aqui. Quinta mentira: assim que eu souber que eu tenho chamado, Deus me mostrará tudo o que fazer. Que lenda. Gente, Deus virou para Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra. Para onde eu vou, Senhor? Não vou falar. E quando eu chegar lá eu vou fazer o quê? Não vou te falar também. Quando você chegar lá eu te falo. O Senhor me dá um Waze? Não. E um Google Maps? Também não. O que eu faço? Cala a boca e anda. Se Deus não contou o plano dele todo para Moisés, para Abraão, para Davi, para Paulo, vai contar para uns estrupiços igual nós. Eu descobri uma coisa sobre Jesus que ninguém nunca me ensinou: Ele só te dá a segunda ordem depois que você obedece a primeira. Deus nunca senta com você e desenha o mapa todo. Ele fala assim: toma essa partezinha aqui do quebra-cabeça, ó. Aí você fica olhando. Quem já pegou uma partezinha de um quebra-cabeça? O que dá vontade de fazer com aquilo? Mastigar, jogar na cara de quem te deu. O que é essa praga aqui, meu Deus do céu? Fica, calma, oa. Aí você obedece. Aí ele te dá uma outra parte, você tenta encaixar, não encaixa. Fala: praga. O que eu vou fazer com isso? Aí vem a outra. Aí uma hora começa a montar uma cena. Aí uma hora você fala: eu estou entendendo meu chamado. Mas você vai ter que obedecer às ordens simples de Jesus. Eu vou dar uma ordem simples aqui, sabe qual é? Uma das ordens simples sobre o chamado: leia sua Bíblia todo dia, ore todo dia, porque o chamado nasce e cresce nas disciplinas espirituais diárias. É na oração todo dia, na leitura bíblica todo dia, que Deus vai te negociando e te coisando, até você negociar tudo. Sexta verdade: nenhum ministério pessoal é maior que a menor igreja. Não queira um ministério pessoal. Olha para mim, uma coisa que me deixa nervoso: Ministério Thales Roberto, Ministério Cláudio Duarte, Ministério Fernandinho fazendo chover pelas nações, Ministério diante do trono, Ministério. A gente é muito impressionado com gente. Está todo mundo no Brasil andando com um CDzinho na mão, ou com um livrozinho dele na mão, pedindo uma oportunidade. A coisa mais chocante da terra chama-se igreja. A menor igreja de Goiânia é maior do que o maior ministério individual do mundo. Mas nós somos um bando de retardado mental, que a gente não pode ver um adorador ou um pastor conhecido. Seu chamado não é para crescer seu nome. Eu falo com meus filhos: não vivam a vida com Jesus atrás do nome do pai de vocês. Porque ser filho do Lucinho e ser filho de uma égua é a mesma coisa. Constrói um relacionamento com Jesus, porque o Lucinho morre, o Lucinho vai embora, o Lucinho some daqui, muda, e vocês vão ter que caminhar. Não, a gente é todo imbecil, né? E hoje sabe o que está acontecendo? Um monte de adorador que não tem igreja mais, que não tem pastor, um monte de gente que não tem púlpito, não dizima, não toma uma ceia não sei quanto tempo, fica só rodando o Brasil, de agenda em agenda, de agenda. É isso que você está querendo? Um monte de convite? Você acha que eu estou pregando aqui para isso? Isso pode virar uma consequência do seu chamado ter dado certo. Mas se você perder o laço com a igreja local, você se ferrou. Outro dia eu estou indo para a igreja dirigindo assim, ó. O Espírito Santo falou comigo assim: seu cabelo é a igreja. Eu falei: hã?
que eu estava estudando sobre Sansão. A força de Sansão era o cabelo, não era? Deus estava me dizendo: a minha força é a igreja. Corta os seus laços com a igreja. Deixa a Dalila do inferno cortar sua relação com a igreja, que você perde a sua força. Sabe quantos R$1.000 eu ganho para poder pastorear os jovens e adolescentes da Lagoinha? 0. Sabe quem está pagando a minha passagem para eu ir em Belo Horizonte agora pregar com a minha equipe e voltar? Eu estou pagando pelo privilégio de ir lá. Toda semana eu pago R$2.000, R$1.000, R$1.500, R$3.000. Eu estou no meio da minha agenda corrida, eu pago do meu bolso para eu ir lá, pregar e voltar. Eu não ganho salário. Ah, Luciano, você é milionário. Você não sabe da minha vida financeira não, miséria. Mas eu pago para eu estar envolvido com a igreja, pago. Hoje não, a pessoa assume qualquer cargo na igreja. Pastor, quanto o Senhor me dará para eu começar a trabalhar na casa do Senhor? Vou te dar o privilégio de ficar calado. Eu trabalhei anos na igreja sem receber nada, anos. Um dia o pastor quis me dar R$150 só para custear a gasolina. Eu não queria receber. Hoje nós somos um povo que tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Fala comigo, tudo é igreja, tudo é igreja. A paixão de Jesus é a? Ele morreu pela? E um dia ele virá para buscar a sua? Sexta mentira: todo aquele que tem um chamado terá que deixar tudo que faz para seguir Jesus. Mentira. Olha o que eu vou te falar, presta muita atenção, que isso aqui vai esclarecer 90% das dúvidas. Algumas pessoas Jesus vai tirar de tudo que faz e levar para uma outra realidade. Mas a maioria de nós, sabe como é que nós vamos cumprir o nosso chamado? Fazendo o que a gente já está fazendo. Você tem um salão de beleza? Lá vai ser seu ponto missionário. Você é um estudante universitário? É na sua sala de aula que você vai chegar toda segunda de manhã com as armas, assim, igual Zé Pequeno, ó. Falar assim: essa aqui é a minha boca e eu mando aqui. E eu vou pôr o terror aqui dentro. Cadê a menina? Quem é o mais endemoniado aqui? Ah, aqui é a menininha ali. Ferrou, filha. Vou pular para dentro da sua alma. Você é o Capitão Nascimento de Deus, miserável. Você tem que entender isso uma hora. Você não é florzinha de Jesus nem esmilinguido. Essa carinha de vítima que nós temos. Se você está no chamado, você é o Estado Islâmico de Deus. Que ódio que um bando de gente encapuzada lá no meio do Oriente Médio tapou no medo numa geração. Pro inferno. Por que 5 muçulmanos põem medo no mundo e 500 mil crentes não põem medo nem numa pombagira velha? Sabe por quê? Porque a gente não está cumprindo o chamado. Mas quando a gente está cumprindo o chamado, nós viramos o terror. Nós damos diarreia em Satanás de manhã, de tarde e de noite. Começa a cumprir seu chamado. Ai, pastor, mas assim, eu vivo um dilema, que eu fico querendo realizar meus sonhos. Não tem problema, só que eu vou te explicar como é que você vai realizar seus sonhos. Olha aqui seus sonhos, olha. Aqui, deixa eu te mostrar eles aqui. Aqui seus sonhos, faz assim, olha que legal seus sonhos. Casar, arrumar filho, né? Ter varize, ficar velho, morrer. Tá aqui, seus filhos, seus sonhos. Amém? Sabe onde é que você vai realizar seus sonhos? Dentro dos sonhos de... Fala comigo. Dentro dos sonhos de Deus. Dentro dos sonhos de Deus está a realização de todos os meus sonhos. Gente, quando que eu ia imaginar que eu ia para países? Eu tenho um monte de convite para pregar pelas nações. O povo me chama 5 anos antes de eu ir a primeira vez. Vem para a Suíça, vem para a Suíça. Quer saber de Suíça, gente? Some com isso para lá. Ai, vem para a Suíça, vem para a Suíça. Ai, meu Deus, se eu não for lá, aí começa a falar: você não é homem de Deus mais. Ai, você é isso. Então vamos no raio da Suíça. Aí sai daqui e vou para lá. Aí leva minha família. Aí de repente você está na Suíça com a família. É um peso espiritual, é uma batalha, é uma guerra. Prega todo dia, prega toda hora. Mas você também sai e vai ver a neve. Aí você fala assim: gente, se eu não fosse o que eu sou, e eu estivesse só tentando lutar para ganhar um dinheiro para trazer minha família para a Suíça, será que algum dia eu viria aqui? Nunca.
Sabe onde é que eu levei minha família mês passado, irmão? Dentro do Camp Nou, em Barcelona, para assistir Barça meter 6-0 no Atlético Bilbao, com o missionário Neymar, Soares e Messi, sapecando gol para cima dos homens. Eu chorava dentro do campo, porque eu estava na Europa para fazer missões, mas aí eu passando na rua, vi lá, jogo, falei, esse trem deve ser 100 mil reais, quando eu fui ver 60 euros, falei, vou agora demais, juntei meus moleques, pulei para dentro do campo, eu e o Davi gritava mais que os outros 90 mil, junto, os caras faziam gol, sabe o que eles faziam? Não ficava de pé não, sentado mesmo, eles faziam assim. Foi Satanás possuiu esse povo. Eles nem sabem vibrar. Quando que um favelado, boca fedida, filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma, casado com a menina mais nova de 9 irmãos do interior de Minas, ia poder assistir o jogo? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Você quer o seu sonho só? Você não vai ter eles não. Mas se você correr atrás dos sonhos de Deus, você tem os dele e os seus ao mesmo tempo. Não vai dar para falar tudo não, já estou quase acabando, mas vamos correr aqui. 7ª verdade: se você casar com alguém que não possui um chamado semelhante ao seu, ou que não concorda com ele, estará sabotando a sua vocação e o seu casamento ao mesmo tempo. Casa com alguém que não tem o mesmo chamado que você vai morrer de ódio de manhã, de tarde, de noite. Eu não estou falando de casar com não crente não, eu estou falando de casar com alguém que não tem o mesmo chamado. Casa com alguém que não tem o mesmo chamado. Eu viajo o Brasil, sabe o que eu descubro? Que as pessoas viram para mim e falam assim: Lucinho, sabe o que é o problema? Eu casei com uma mulher que não concorda que eu sou pastor de jovens. Eu casei com um homem que não concorda que eu seja pastor presidente de igreja. Aí você, nossa gente, é terrível. Você fica com saudade de ser solteiro. Porque você chega de um culto e fala assim: Deus fez um negócio maravilhoso. O outro fala assim: que legal, traz um suco para mim. Vai para o céu, é crente, mas não tem os mesmos sonhos, não tem a mesma visão, não tem os mesmos planos. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Amém. 7ª mentira: se você for chamado por Deus, simplesmente vá. É mentira. Se você for chamado por Deus, prepare-se para depois ir. Amém? Prepare-se para depois. 8ª verdade: sem uma vida devocional fervorosa, o seu chamado perde o sentido. É verdade. Se você não orar, não ler sua Bíblia, não buscar o Senhor, o seu chamado vai morrendo. E não é que ele é cancelado não, mas ele morre dentro de você. 8ª mentira: sem estratégias e projetos de dinheiro, ninguém permanece no campo missionário. É mentira. Quem mantém a pessoa no campo missionário é o Senhor. Você vai precisar de dinheiro, os recursos virão, mas você não é isso que vai manter a pessoa lá não. 9ª verdade: o Deus que dá a visão, dá a provisão. Se Deus te chamou, Ele te sustenta. O maior problema do brasileiro com relação ao chamado ministerial é: se eu for cumprir o chamado que Deus tem para mim, eu vou passar fome. Não vai, porque o Deus que dá a visão, só quem está acordado, o Deus que dá a visão, dá a provisão. Você vai ter que acreditar nisso. 9ª mentira: quando eu falar do meu chamado, todas as pessoas aprovarão. Gente, até hoje, meus parentes crentes não concordam que eu faça muitas das coisas que eu faço. Eu vou mandar uma outra aqui que você vai ficar chocado. Geralmente, sabe quem vai se levantar contra o seu chamado? Não é espírita, não é macumbeiro, não é muçulmano e não é ateu. É crente, e geralmente dos que te conhecem. É eles que vão te chamar para o canto e falar assim: o Senhor não vai morrer, Jesus. Jesus virou para os apóstolos e falaram assim: eu vou morrer. Pedro, deixa eu dar uma lição nesse rapaz. Não fala isso é feio. Jesus olhou com todo amor para ele e falou assim: arreda, cão do inferno. Se a gente tivesse essa atitude, a mãe da gente, a mãe da gente não é amor não, a mãe é carinho. A mãe quer ver a gente bem. Você quer uma mãe morrer? Você fala: mãe, estou indo cumprir meu chamado.
Onde você está indo? Estou indo estudar em Belo Horizonte, no Carisma, e depois eu estou indo para as Nações. Ai, eu vou ficar sem minha menina. Ô mãe, já deu, já beijei a senhora um monte. Tem Skype, nós vamos conversando. A senhora quer o quê? Que eu fique perto e triste? Ou longe e cumprindo o meu chamado feliz? Eu vou encerrar falando da Davi e da Amy. Eu oro todo dia. Eu entreguei esses 2 meninos no altar. Deus, esses meninos são seus, consome coisa para lá. Assim mesmo, é dele. A Patrícia não. A Patrícia, eu vejo que ela ainda tem uma ilusão de que eles vão ficar perto. Não vão. Não vão, porque eu estou levando eles para nações. Eu estou ensinando eles a falar línguas. Eles vão para as nações, sumir no mapa, no mundo. Minha conta de luz celular vai cair demais lá em casa. Vai ser uma benção. Mas eu entreguei os 2 para Jesus no altar. E eu fiz um pedido doido para Deus. Deus, assim como o Senhor me chamou com 12 anos, eu queria que os 2 também fossem chamados com 12. A minha filha Emily estava comigo 3 anos atrás em Israel. Ela ia fazer 12 anos no mês seguinte. Eu esqueci que eu tinha feito esse pedido. Nós estávamos num barco com 100 pessoas dentro do Mar da Galileia. E eu apontei assim a mão. Falei, gente, aqui ao redor do Mar da Galileia aconteceram 82% do ministério de Jesus. Naquela praia ele expulsou o demônio do gadareno, ali ele multiplicou os pães. Fui falando. Aí eu falei, provavelmente naquela praia ali é o lugar onde ele chamou os discípulos, que é o texto que nós acabamos de ler. Larga tudo e me segue. Quem sabe nessa manhã, no Mar da Galileia, você está sentindo o Senhor te chamar para a sua obra. Se você está sentindo Ele te chamar, vem aqui na frente que nós vamos orar. E quando eu falei assim, essa menina vem e ajoelha. Gente, eu esperava qualquer um vir, o apóstolo Paulo, o Homem de Ferro, quem fosse. Mas quando você vê seu próprio filho, e ela veio, ajoelhou, eu não sabia se eu pulava no mar, se eu andava no mar, se eu chorava, e vem mais gente, vem um monte de gente. Eu falei, Jesus, o Senhor chamando a minha filha. O chamado dela é inquestionável. Só que o chamado dela não tem que ser igual ao do pai. Ela pode virar o que ela quiser na vida, uma engenheira, doida por Jesus, louca. Pode virar uma missionária, pode virar uma cantora, pode ser lá. E o Davi também com 11 anos, ano passado, mês de março, nós fomos para um sítio descansar uns dias. E aí a gente está lá no sítio, de repente, o Davi, a gente jogando bola assim, chutando a gol, só eu e ele, no meio de uma floresta assim perto, um campo de futebol no meio da floresta. E o Davi falou, pai, eu tive um sonho. Eu sonhei que na minha escola tinha um menino endemoniado, e esse menino corria atrás de todo mundo da escola. E todo mundo corria do menino. O único que corria para cima do menino era eu. E eu corria atrás do menino para expulsar o demônio dele. E ele corria atrás do resto. E o resto correndo igual umas frangas, e eu correndo para cima do menino. O que é esse sonho, pai? Falei, fácil demais. Não tem nada difícil lá, não. Isso é fácil. É porque você vai ser o expulsador dos demônios dos jovens dessa geração. Acabou. Próxima pergunta. Ele falou, não, é isso mesmo. Falei, então tá bom. Fica aqui jogando bola um pouquinho. Eu vou ali na academia. A Patrícia estava na academia na esteira. E me dá uma raiva na hora que eu vejo ela na esteira, porque eu tenho que ficar bonito também. Eu falei, não, vou lá na esteira correr também, para não ficar um barrigudo e uma magrinha. Fui para a esteira. Nisso que eu estou na esteira, ouvi um barulho de um raio. Gente, pensa um raio cair perto. Aquele barulhão, assustou todo mundo. Um monte de gente lá no resort lá. Aquele barulhão, pá. Eu falei, Patrícia de Deus, o Davi está no campo de futebol. Vamos correndo lá, pelo amor de Jesus. E nós fomos correndo igual um doido. Porque geralmente raio cai em lugar aberto assim. Chegamos lá, o Davi estava lá, dando chutinho no gol. Eu, nossa, Zé, tá tudo bem? Tudo bem, pai? Mentira, menino, nós estamos aqui morrendo de medo, achando que você tiver churrasco aqui. Não, aconteceu nada não. Aí a Patrícia foi embora, voltou para lá, mas a Emily, e o Davi falou, pai, deixa eu só te falar uma coisa. Você me falou que eu vou ser um expulsador dos demônios dos jovens dessa geração, né? Falei, é. Quando você saiu daqui para a academia, eu falei com Deus, Deus, se isso que meu pai falou é verdade, faz um raio cair aqui.
que for com o seu filho, você vai emocionar muito também. Mas agora eu tenho que orar com você. E a minha pergunta é muito simples. Quem nessa manhã sente que tem um forte chamado do Senhor e você não pode viver mais um dia sem cumprir esse chamado, vem aqui que eu quero orar por você. Se não couber, pode ficar em pé no corredor. Se não couber, fica em pé. Só dá um passo fora do seu lugar. Eu vou pedir o apóstolo. Apóstolo, vem aqui. Apóstolo Sinomar. Gente, olha para cá. Vocês estão vendo aqui uma pessoa de 40 e poucos anos que está cumprindo o chamado dele há 20 e poucos. Olha para cá. Sou eu. Mas aqui não. Aqui você está vendo um homem que dedicou a vida dele toda a um chamado. Já passou tantas situações, que eu sou um menino, perto da experiência de chamado e de obediência a Jesus que o apóstolo Sinomar tem. Não estou aqui para puxar o saco, não é isso não. É reconhecer mesmo. É bonito você reconhecer. É o Neymar virar e falar, eu até jogo bola, gente, mas tem Pelé. Eu nunca ganhei uma Copa do Mundo, Pelé ganhou 3. Está aqui um Pelé do Senhor, um homem que tem levado uma geração inteira a servi-lo. Eu não vou orar. Eu vou pedir o apóstolo para orar por nós. Mas antes da gente orar, eu vou te pedir para fechar os olhos e falar isso com Jesus. Jesus, eu preciso cumprir o meu chamado. Jesus, por favor, não deixe eu ir tocando a minha vida, só olhando os meus sonhos, só olhando o que eu quero fazer. Não, Senhor. Eu quero viver o meu chamado de manhã, de tarde, de noite. Às vezes você vai ser um jogador de futebol, um empresário. Às vezes vai ser um abridor de igrejas. Às vezes vai ter uma banda que vai rodar o país e o mundo glorificando Jesus. Eu não sei qual é o seu chamado. Às vezes você vem de uma família muito simples, você é muito pobre, não tem dinheiro nem para comprar o material escolar para voltar a estudar essa semana ainda. Você não teve o dinheiro nem para comprar os cadernos, nem o uniforme, nada. E você diz, Lucinho, como que eu vou para uma instituição teológica se eu não tenho dinheiro para estudar, cara? Você apresentou seu material aí, eu queria comprar uma Bíblia, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, e como é que eu vou pregar a mensagem dela no mundo inteiro? Não importa. Se Jesus nessa manhã está te chamando, fala com Ele, eu digo sim para o teu chamado, Senhor. Diga de novo, eu digo sim para o teu chamado, Senhor. Diga, eu não vou viver nem mais um dia longe da missão que o Senhor tem para mim. Fala isso com Deus, fala. Apresenta a sua vida a Ele. E vamos receber a oração do apóstolo, confirmando isso. E eu só vou te pedir uma última coisa. Assim que acabar o culto, comece a tomar passos práticos em direção ao cumprimento do seu chamado. O que é isso? Começa a orar. Começa a falar desse sonho com a sua mãe, com o seu pastor. Começa a olhar, quem sabe, folder de instituição teológica. Começa a se envolver com aquilo que arde o seu coração. O seu chamado tem a ver com aquilo que arde o seu coração. Seu coração arde pelas crianças que sofrem. Você tem um chamado com crianças. Seu coração arde por falar de Jesus nas redes sociais. É nas redes sociais que Deus vai te usar para fazer um rebuliço para a glória dele. Você gosta de esporte? Deus vai te usar com o esporte. Você gosta da moda? Deus vai te usar na moda. Você gosta da política? Quem sabe você não vai sair candidato esse ano e vai virar um vereador nessa cidade e vai começar a mudar a história dessa cidade. Oh Jesus, planta um sonho no coração de cada um. Planta um chamado no coração de cada um.